Olá, estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre educação inclusiva no PEJ. Sejam todos bem-vindos à jornada da educação inclusiva. Estamos com o professor Marlon, né? O professor Marlon, ele trabalha no PEJA como professor itinerante e o professor Marlon vai bater um papo conosco, dando para a gente todas as informações desse trabalho que é super fantástico. Olá pessoal, agradecer primeiro a Kátia, né, representando aqui o Instituto Helena Spoff, pelo convite para falar sobre educação inclusiva, para falar sobre educação de jovens e adultos, que é um grande desafio, mas um desafio que eu resolvi abraçar na minha vida e por ele eu me encaminho, né? E aí, para me apresentar, eu estou na rede há 13 anos e ocupando aí alguns espaços, passando por diversos espaços, né? Com a própria Kátia a gente já se encontrou em vários espaços por aí. E nesse momento aqui para falar de educação inclusiva, né? Do ensino especial especificamente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, Kátia, é que são duas modalidades distintas, né? A educação de jovens e adultos e o ensino especial, desde lá da LDB, eles são forjados com objetivos diferentes, né? A educação de jovens e adultos ela tem um objetivo de terminalidade, ela tem um objetivo de certificação, ela tem um objetivo de corrigir um déficit que equivale à evasão escolar, a quem não pôde estudar na época certa, né? Tem toda essa característica, aqueles que precisam de certificado para as questões profissionais. E a educação, o ensino especial e aí a educação inclusiva, ela já tem uma outra característica, uma outra natureza, que é de cada aluno aprende no seu tempo, né? De observar o aluno como um todo, e em determinado momento, por questões de que antes a gente entendia educação especial como integrada, a gente chamava, né, do aluno integrado. E qual é a diferença entre o aluno integrado e o aluno incluído? Aí? O integrado, você sabe que ele existe e põe ele ali, está perto. A educação inclusiva não. A educação inclusiva pressupõe que todos eles, independente das suas diferenças, estejam sob as mesmas condições de aprendizagem. Bom, com isso a gente elimina uma das coisas que existia aí aos montes, não só na nossa rede, mas de modo nacional, que eram as classes especiais. Nessas classes especiais, esses alunos ali passavam dos 15, 20, 30 anos e eles eram atendidos nas escolas diurnas, né, nessas classes específicas para esses alunos com determinadas deficiências. Agora, e esse agora é de uns 10 anos já para cá, tem um tempinho, a gente começa a desconstruir essa mentalidade, construir uma mentalidade de que esse aluno precisa estar numa turma regular e não mais numa classe especial. Ora, se ele é adulto, como ele vai estar numa turma regular? Numa turma de adultos. E aí esse aluno é, então, direcionado para a educação de jovens e adultos. Aqui no município do Rio a gente chama de PEJA. Quando esse aluno vai para o PEJA, aí a gente tem um hiato aí, que até hoje a gente não conseguiu solucionar ainda, que é da formação desse professor, desse regente da educação de jovens e adultos, que vai receber esse aluno com deficiência. Então a gente ainda precisa de mecanismos para subsidiar esse profissional, para munir esse profissional, capacitar, não sei se é essa palavra, mas assim, fomentar essa aprendizagem, né? Eu acho que é bem por aí. E
O que eu tenho visto, para além disso, né, eu como itinerante, qual é o meu trabalho então? Fazer essa articulação entre o regente da educação de jovens e adultos, que aí é diferente, por exemplo, do regente do diurno, porque o regente do diurno, vez ou outra, na sala dele, sempre apareceu um aluno com deficiência, um aluno, né, e aí é uma criança, e aí muitas vezes tem o acompanhamento da família. À noite, nem sempre. À noite, né, porque o PEJA majoritariamente à noite, a gente tem PEJA diurno também. Mas assim, nas turmas de PEJA, quase sempre você tem ali casos de abandono. Essas pessoas vêm para nós com casos de exclusão, constantemente excluídos socialmente, excluídos economicamente, excluídos inclusive da escola. Ele é aquele que não deu certo durante o dia, ele é aquele para qual a escola diurna não cabe mais, não tem mais espaço para ele ali, ele tem que ir para a noite. Muitas vezes isso é jogado assim para a família, né? Falado assim para a família. Olha, não dá mais para ele ficar, ele tem que ir para a noite. E sem explicar o que é essa transição, né? Essa mudança de modalidades de ensino, essas características específicas que a educação de jovens e adultos tem. Então, a ansiedade de que tenha uma terminalidade, de que esse aluno se forme, de que ele se certifique, isso na educação de jovens, na educação especial, não é prioridade. Não é a nossa prioridade é a aprendizagem, né, de todos. E aí, cada um no seu tempo. Bom, o que eu observo também nesse trabalho como itinerante, fazendo essa articulação? Muita ansiedade de todos, né? E que eu imagino que vocês todos compartilhem dessa ansiedade que eu sinto também. Porque o regente está ansioso, a família também, o itinerante também e o aluno principalmente, porque ele está ali aguardando que todos nós que trabalhamos nessa força-tarefa façamos alguma coisa por ele. E dentro dessa ansiedade, poucos são os que procuram aproveitar isso para estudar mais, aprender mais, buscar mais, né? Escuto muito uma frase que me deixa muito triste, que é assim: mas eu não fui formado para trabalhar com esse tipo de aluno. Mas eu não fui formado para trabalhar com esse tipo de aluno, esse tipo de gente. E aí eu fico me perguntando, o que é tipo de aluno e tipo de gente? Porque cada um é de um jeito, né? Somos todos diferentes. E aí, não, mas eu estou falando que, óbvio, a gente sabe que a formação do professor é deficitária, inclusive e sobretudo, nessa questão da educação inclusiva. A gente não vê isso na faculdade, ou vê muito pouco. Né? A gente precisa de buscar cursos para se especializar e tudo mais. E aí, quando esse professor diz assim, mas eu não fui formado para trabalhar com esse tipo de gente, ele está esquecendo que, ao se falar em educação, de modo geral, a gente está sendo ali preparado para encontrar qualquer tipo de gente. Educação pública, então, né, você vai encontrar todo tipo. E aí, é claro que a gente precisa ter um olhar específico, um olhar especializado, um olhar cuidadoso, mas isso para todas as pessoas. Porque senão a gente vai cair na mesma armadilha de sempre, que é assim, mas esses são os diferentes, põe lá. Quando a gente se percebe como diferente também, a gente percebe que a gente não pode colocar lá, porque senão a gente vai ter que se colocar em algum lá também. Porque se você consegue identificar no outro que ele é diferente, que ele tem que ser colocado naquele espaço, daquele jeito, em algum momento alguém vai te olhar e vai dizer: ei, você também tem isso e isso diferente, você é ali, você não pode ficar aqui, As pessoas ainda estão procurando os normais, eles não entenderam nada, sabe? As pessoas estão procurando assim, normal e o não normal. Não existe isso. O que existem são as diferenças e o que a gente busca é o respeito a todas essas diferenças.
aquela armadilha, aquela falácia do somos todos iguais, durante muito tempo ela foi usada. Por que eu digo que é uma armadilha? Porque é até uma frase bonita, mas durante muito tempo ela foi usada para mascarar, para não precisar olhar para as diferenças. Não, somos todos iguais, não olha senão porque somos todos iguais. Aí, quando você percebe que na verdade nós somos todos diferentes, aí fica um pouquinho mais complicado, porque você é obrigado a respeitar o outro, a diferença do outro. E a se ver como diferente também, porque é o que ninguém quer, né? Então, se ver como diferente, respeitar a diferença do outro. Aí sim, talvez a gente fique igual nesse sentido, né? Porque isso de considerar que somos todos iguais, quando na prática a gente vê que o atendimento, a percepção, o cuidado, a própria educação, né? E quando a gente segrega um aluno, quando a gente exclui um aluno na sala de aula, na escola, no espaço da escola, né? Quando a gente diz assim, esse aqui é o aluno da sala de recursos, esse aqui é o especial, esse aqui é o... Caramba, ele é tão segregado, primeiro que ele já carrega uma identidade ali que impuseram a ele, de que ele tem aquela marca, ele é o surdo, ele é o cego, ele é o deficiente físico, ele é E quando nomeiam assim corretamente, ainda menos pior. O problema é quando começam aquelas nomenclaturas todas preconceituosas, discriminatórias, enfim, que a gente já sabe. Então, quando eu percebo que na educação de jovens e adultos a chegada desses alunos causa um desconforto, eu percebo que é porque falta muito ainda dessa percepção de sermos todos diferentes. E de respeitar as diferenças, de buscar entender a diferença do outro. Ora, um aluno TEA, né, com transtorno do espectro autista, ele não necessariamente vai ser igual a um outro aluno que também que também tem o transtorno do espectro autista. E aí o trabalho vai ter que ser diferenciado, aí vem o PEI. Por que o PEI é tão importante? Porque ele vai dar para a gente uma orientação, um norte, de quem é aquele aluno. O PEI é o Plano Educacional Individualizado. Olha que coisa. Quando você fala individualizado, você está olhando para o sujeito, né? Porque senão eu faria um plano educacional inclusivo, que serviria para qualquer aluno do transtorno do espectro autista aqui no Rio, criança, adulto, em São Paulo. E não é assim. Quando a gente pensa num plano individualizado, significa que eu vou olhar para aquele sujeito e dentro daquelas deficiências ou daquela deficiência que ele tem, observar as suas potencialidades, as suas habilidades e as suas necessidades. E criar algo focado, voltado para aquele sujeito. Isso é ser educação inclusiva. É você pensar no outro dentro de todas as possibilidades que ele tem. Porque senão eu digo assim, todo mundo aprende assim. Para aprender você tem que ficar assim, de tal jeito. Quer dizer, aquele que não fica daquele jeito, como é que ele vai aprender? Então ele não aprende? Ora, sabe, como se existisse uma forma só de aprender? Não é. Então, para encerrar, acho que eu já me estendi bastante, eu vou dizer o seguinte, são dois pilares que eu carrego no meu trabalho, na minha formação, como pessoa, mas sobretudo na minha vida profissional. E eu uso em vários aspectos, uso para educação inclusiva e para todas as outras modalidades aí que eu venho a trabalhar. São essas duas palavras, sensibilidade e competência. Eu acho que quando se encontra um equilíbrio entre essas duas forças, que não basta ser só sensível ao outro, né? A sensibilidade é ótima, mas se você é só sensível e a pessoa vem te trazendo toda aquela demanda e você não tem competência para resolver, ok, você ouviu, mas você também não resolve. Agora, se você é só competente, que é aquela pessoa que resolve tudo, que faz o que você quer, mas também não tem a sensibilidade de ouvir o outro, de entender que cada um é de uma maneira, de perceber as diferenças, de entender que
Para aquele, o plano educacional individualizado vai ser de um jeito. Para aquele, né, naquela escola, o foco são as famílias. Naquela escola, você vai precisar focar mais nos regentes. Em determinada escola, você vai precisar, durante um período, estar mais perto de 1 ou 2 alunos tais que estejam... sabe, isso é sensibilidade. Porque se for só competência, sentar ali e fazer um texto sobre educação inclusiva, e falar assim, a educação inclusiva é importante, é isso, ok, você está sendo... Mas cadê a sensibilidade? Sabe? Então, encontrar esse equilíbrio, esse meio termo, eu acho que é a grande chave, não só para a educação inclusiva, mas para toda forma de educação. Porque sem essas duas coisas, eu acho que você não pode ser só o que recebe a informação e ouve e acolhe, e não pode ser só o que, eu sei resolver, não precisa nem falar nada, porque eu já sei o que tem que fazer. Caramba, e a pessoa não tem a oportunidade de ser ouvida, de ser, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar sobre esses 2 pilares, porque eu acho que eles dão conta... E olha que eu estou sendo até exagerado dizer que eles dão conta, né? Mas assim, até o momento é o que tem sido, que tem me guiado nesse trabalho, que eu gosto tanto, que me pegou assim de repente, tá? A educação inclusiva chega para mim, de repente, é importante registrar isso, que as pessoas falam assim, nossa, mas você gosta, né? Isso aí deve ser, você nasceu com... Não nasci com isso, não tinha nada disso. E a coisa veio, assim, e quando eu vi, eu já estava, entregaram nas minhas mãos e eu fui observando e fazendo, ouvindo muito. Se hoje eu falo, é porque eu já ouvi muito, ainda ouço muito, né? Então, ouvindo muito, buscando especialização, buscando formação, porque, e isso não é só para quem trabalha com educação inclusiva não, tá, gente? É de modo geral. A gente precisa muito ouvir e precisa muito ter a percepção do que está ao nosso redor. Esses alunos estão aí, sempre estiveram, continuarão junto conosco, e em nenhum momento a gente pode considerar que eles devam ser segregados, marginalizados, deixa ali no canto. Não, isso aí já passou. É outro momento. Verdade, acho que é isso. Bom, Marlon, depois dessa fala emocionante, tá? Nós já nos cruzamos em diversos caminhos, em diversas estradas nessa jornada da educação, mas é preciso falar que essa fala sua é uma fala acolhedora, é uma fala em que a gente precisa realmente estar com os olhos voltados para esse olhar inclusivo, esse olhar que acolhe os nossos alunos, que faz com que, através de estratégias, que é onde você busca no teu estudo, né? Através dessas estratégias, a melhor forma de aprendizagem para esses alunos. Então, eu te agradeço o convite que você aceitou, né? Para falar um pouco para a gente nessa nossa jornada da educação especial, e dizer o seguinte: estamos muito felizes porque você está conosco. Obrigado. Obrigada.